queridos e queridas. Hoje eu trago uma conversa para nós sobre qual é o combustível para a aprendizagem, né, para a educação. E antes de entrar especificamente, né, em qual é esse combustível, vale ressaltar que aqui nós não estamos falando de, então você quer dizer que eu não amo meu filho, que eu não amo minha filha, que eu não amo os meus alunos? Não, não tem nada a ver com isso. Todo mundo ama os seus filhos, ama os seus alunos, mas na verdade o nosso amor, né, porque nós somos puro amor em essência, né? A gente pode fazer analogia como uma cebola, né? Então, que as nossas crenças, os nossos padrões, ou seja, aquilo que a gente teve de referência de um autoritarismo, de uma educação baseada no medo, né, em punições, em castigos, em recompensas, foi bloqueando este amor incondicional. E ele ficou condicionado ao faz o que eu quero, ficou condicionado à punição, à recompensa, ao medo, né? Ele ficou condicionado a padrões que, como por exemplo, a gente está acostumado a colocar a criança sempre como a culpada, a problemática, né? Sendo que em 80% das situações é a imaturidade cerebral que está que é o maior, né, que é a maior causa de birras, né, de não saber lidar com as próprias emoções. Muitas vezes, nós como adultos, nós não sabemos lidar com as nossas próprias emoções, porque também nós não aprendemos, nós não temos isso de referência. Então, quando uma criança vem com um comportamento desafiador, pela sua fase do que está do desenvolvimento, pela sua imaturidade, né, cerebral, então aquilo nos irrita e aquilo, 99% das vezes, nos aciona gatilhos dos quais nós passamos. Então, se essa criança vai lá e começa a chorar expressando a tristeza dela, a gente não quer permitir que ela expresse a tristeza dela, porque também não foi nos permitido, né? E tudo isso, gente, numa boa intenção. Quando a gente fala, não quero que ele sofra, então, né, a gente vai logo, para de chorar, não foi nada. É lógico que é com boas intenções, né? Então, é o que eu tô falando. Ninguém tá falando aqui, eu não amo meu filho, né? Eu não amo os meus alunos, não. Só que nessas boas intenções, a gente está fazendo de uma forma equivocada. A gente está reproduzindo automaticamente aquilo com o que foi com a gente, o que a gente escutou que seria o melhor a fazer, né? Sem realmente estar baseado nesse desenvolvimento desse ser humano, né? Então, nos casos em que não é a imaturidade cerebral, essa criança está se sentindo ansiosa, frustrada, com medo, com raiva. E o que a gente tem que fazer? Bloquear esse sentimento, reprimir? Você não precisa sentir isso, ou então a gente ignora, ou então a gente faz aquelas caras, né, para a criança, culpando ela, julgando ela, né? Por quê? E por que a gente faz aquelas caras, olha com aquele olhar ou de desdém, ou de, não é para tanto? Porque isso é a nossa vibração, é onde a gente vibra. Ou seja, a nossa vibração foi sendo construída desde que a gente nasceu a partir das pessoas ao nosso redor que também tiveram esse tipo de educação, né? Então ali, o que é a vibração? Tudo que a gente captou desses adultos, que eles sentem, que eles pensam, a forma que eles agem. E não é só a ação ali também, porque o que eu estou falando é demasiadamente importante.
Mas não é eu falar assim, de uma forma assim positiva para a criança, mas na realidade o meu olhar, a minha expressão corporal, facial, é ainda aquela vibração de julgamento, aquela vibração de que eu não aguento ouvir esse choro, né? Então por isso que a transformação disso é um processo, é um caminho interno de curar as nossas feridas emocionais, né? De a gente identificá-las, a gente olhar nas situações, né? Identificar, a gente se olhar no espelho quando a gente está falando com uma criança, a gente consegue, muitas vezes a gente vai se assustar com a cara que a gente tá, né? Então, essa observação, ou então o que a gente observar o que a gente está pensando, né? Ai, como essa criança é manipuladora. Ai, como essa criança é birrenta. Ai, como essa criança é chata. Como essa criança é teimosa. E tudo isso devido aos nossos padrões, às nossas crenças, ou seja, aquilo também que a gente acreditou, que a gente também foi chamado, que, né, foi sentido por nós, né, e a gente reproduz. Então são várias violências muito sutis, né, que nós cometemos. E mais uma vez, quando a gente fala dessas nossas referências, não existe um julgamento a pessoa nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Todo mundo fez, e a gente inclusive ainda faz e repete, numa boa intenção, achando que a gente está educando, porque é a única coisa que a gente consegue ver, perceber e, né, é a única coisa que a gente sabe. Então, até as mães, por exemplo, que batem, né, elas estão batendo achando que estão fazendo melhor para corrigir, né? Então, tem até uma história, né, verídica de um avô onde a criança pegou umas moedinhas, né, sem pedir para comprar bala para os amigos. Esse avô quase espancou, né, essa criança. Por quê? Porque ele acreditou que daquela forma, né, ele iria construir uma pessoa honesta. O que ele tinha feito é desonesto, né? Então, quer dizer, é desta forma que vai educar? Não, não é. Mas ele estava fazendo o melhor, né, que ele podia e que foi feito com ele também, né? Então, é a única coisa que ele sabe fazer e para ele é numa boa intenção. E né? Mas não os resultados não são, né, bons. Apesar de, por exemplo, a gente falar, eu também apanhei um monte e sou uma pessoa honesta, tudo bem. Só que não é isso que vai construir uma educação realmente positiva, uma educação onde essa criança confia em si mesma, onde ela realmente aprendeu que tipo, assim, né, eu pegar e falar, ó, eu entendo a sua boa intenção de ter querido comprar bala, né, pros seus amigos. Mas, né, sempre me peça, porque pegar o que é do outro, né, sem pedir, né, isso é roubo, isso é desonestidade, né? E essa criança, ela vai entender para muito além das nossas palavras a nossa intenção, né? Todo o sentimento e toda essa boa intenção de como a gente está comunicando para ela isso, né? Então, essa é a educação positiva, consciente, né? Só que muitas vezes a gente não percebe, né? A gente realmente não percebe, porque a gente só tem aquilo, né, que foi com a gente ou que a gente escutou falar. E a gente não conhece o desenvolvimento do ser humano, a gente não se conhece, né? Então, a gente não se conhece a ponto de falar, não, realmente, né, eu preciso mudar essa minha vibração, né? Então, eu preciso identificar toda essa mágoa, ressentimento, autoritarismo, medos, né, que estão aqui dentro de mim, para eu poder reconhecer isso, que eu estou atuando dessa forma, trazer esse reconhecimento e mudar a polaridade,
né, desses sentimentos aqui dentro de mim, através da consciência, através do conhecimento, transformar tudo isso dentro de nós. Então aí a gente consegue fazer, né, uma transformação e atuar realmente de uma forma onde traga o resultado de crianças, né, felizes, responsáveis realmente, e não pelo medo, porque pelo medo, muitas vezes você vai lá e vai fazer escondido de novo, né? O medo, a proibição, ela não vai educar, né? Então a gente tem que ir na causa do que está por detrás daquele comportamento para que a gente possa, né, atuar na causa, né? Então muitas vezes essa criança estava o quê? Desse exemplo que eu dei, ela estava com medo de pedir, né? É sempre negado as coisas para ela, né? Muitas vezes, e também quando é só dito sim, né? Também aquela permissividade total também é muito prejudicial para a criança, né? Então tem que existir essa coerência do adulto, e a coerência está em nós. Nós não podemos exigir que uma criança tenha consciência das coisas, né? É a gente que tem que ter para a gente poder estar transmitindo isso para ela. E não é através de palavras, não é através de um sermão, não é através de uma braveza excessiva, né? Por isso a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, expressá-los de forma consciente e expressá-los, porque a limpeza emocional se dá desta forma, né? Para que a gente consiga atuar com paciência, com coerência, né? Com clareza e com o combustível da educação e da aprendizagem, que é o afeto, né? Então, para a gente estar realmente aplicando plenamente este afeto, né, a gente tem que mudar essas crenças, esses padrões, esse referencial que nós temos, né, que nos leva a atuar, né, de forma muitas vezes muito brava, não compreendendo, não aceitando, culpando e julgando a criança, né? E a gente não tem que julgar, culpar a criança por nada, né? Porque por mais que, vamos supor, que ela, no momento de raiva, ela vai e bate em alguém, a gente não é permitir o comportamento, né? A gente contém a criança, mas a gente traz que a gente entende que ela está com raiva e que nós seres humanos sentimos raiva, mas que a gente pode expressar esta raiva de uma outra forma, sem ser sobre ele mesmo, sem ser sobre o colega, né? Sem ser quebrando as coisas do ambiente, né? Porque, por exemplo, no brincar livre, de correr, de pular, essa criança já está expressando esses sentimentos, né? E muitas vezes sem nem precisar ser direcionado. Por isso que, inclusive, a principal, né, atividade que tem mais tempo para a criança, né, nos primeiros 7 anos de vida, é o brincar livre, né, que trabalha o corpo, trabalha esta libertação dos sentimentos, das emoções, né? O desenho livre também trabalha, né, a libertação aí do que está reprimido aqui dentro. Então, realmente são esses, né, os caminhos para a gente trazer uma inteligência, né? Então, falei mais desse primeiro setênio, né, ainda, para trazer essa inteligência integral, né? Intelectual, emocional, física, né? E do nosso ser, né, espiritual, da nossa individualidade, né? Individualidade, de novo, não é individualismo, né? Individualidade é a nossa essência, né? O que cada ser humano é de verdade, sem estas, né, essas mágoas, esses sentimentos, tudo isso que a gente carrega, e muitas vezes ali não está olhado e não está compreendido, e nós estamos ali todo momento emanando isso, né? Muitas vezes sem perceber. Tá bom? Então, uma palavrinha aqui sobre o combustível aí para aprendizagem e para educação. Grande beijo, grande abraço.